Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Esta é a primeira oportunidade prática nesta legislatura de promover um debate parlamentar sobre a questão da base das lajes. Considero que esta questão tem uma relevância decisiva para o futuro dos Açores e que, em nenhuma circunstância, este Parlamento se poderia eximir das suas responsabilidades nesta matéria. Alguns dos que participam nesta discussão poderão achar que este não é o momento nem o local para discutir esta problemática. Que não é o momento de submeter o Executivo a uma bateria de críticas ou de evidenciar divisões internas de base e natureza partidária. A quem assim pensa, devo dizer que subestima a capacidade do parlamentarismo açoriano para consensualizar posições e de assumir em questões estratégicas para a região uma enorme fortaleza institucional. Tenho a certeza que este debate não constituirá uma exceção a esta regra. É claro que surgirão diferenças, como é próprio e inerente a sistemas políticos pluralistas e democráticos. Mas mais que as diferenças, o que acho que se tornará patente neste debate é a existência de um amplo consenso político na questão da base das lajes. Ora, este facto é justamente um dos maiores ativos dos Açores nesta matéria. A existência de uma ampla maioria política e social que partilha a mesma posição de princípio na questão da base das lajes e que está pronta a cerrar fileiras em defesa dos interesses açorianos e portugueses neste assunto. Vejamos os factos. A administração Obama comunicou oficialmente ao atual governo português que pretende proceder a uma grande redução do seu contingente militar e logístico na base das lajes e que esse facto será acompanhado de uma substancial redução do contingente laboral português. Argumenta a administração norte-americana que está a proceder a uma grande redução das suas colossais despesas militares, que representam cerca de 47% do total mundial. Devido ao déficit orçamental e dívida externa crescente que o país enfrenta e que, em qualquer dos casos, as suas novas prioridades geopolíticas privilegiam o leste asiático. Adicionalmente, os americanos, no âmbito da análise específica da situação referente à base açoriana, argumentam ainda que possuem muitas outras alternativas na Europa, na África do Norte e no Médio Oriente e que os avanços tecnológicos marginalizaram a sua utilidade logística. A primeira questão é factual. O orçamento de defesa norte-americano representa aproximadamente 20% do orçamento federal e supera os 2% do PIB do país, algo absolutamente insustentável nas circunstâncias económicas que esta superpotência enfrenta. Neste âmbito, o Presidente Obama anunciou em janeiro de 2012 que a despesa militar seria reduzida em cerca de 487 mil milhões de dólares nos próximos 10 anos. A segunda questão, a viragem para o Pacífico, tornou-se irreversível com a vitória de Obama nas eleições presidenciais disputadas em 2012. A administração anunciou recentemente que em 2020 as despesas militares dos Estados Unidos no Pacífico atingirão 60% do total do esforço militar norte-americano. Isto significa uma inversão total das prioridades geopolíticas dos Estados Unidos e uma clara desvalorização do Atlântico. A zona do Pacífico asiática registra atualmente um crescimento económico explosivo, sendo que a influência económica e diplomática norte-americana sofreu, ao longo dos últimos anos, um grave retrocesso nesta zona. É aqui que a influência da nova superpotência chinesa mais tem crescido e ameaça destornar a hegemonia americana. De facto, em alguns parâmetros, a China já superou os Estados Unidos. As exportações chinesas superam, desde 2007, as americanas. E algumas projeções apontam para o facto do PIB chinês poder superar o dos Estados Unidos ainda antes do final desta década. Neste contexto, os Estados Unidos decidiram aumentar a sua capacidade logística nessa zona, de forma a aí manter a supremacia política e militar. Alguns setores americanos, nomeadamente no meio académico, consideram errada esta opção geopolítica. O resultado, argumentam eles, só pode ser o início de uma nova corrida armamentística na zona e o aumento das despesas militares a médio prazo, uma vez que, em resposta ao aumento da capacidade militar norte-americana, a China também está a incrementar as suas despesas militares. Estas aumentaram 189% entre 2001 e 2010.
Seja como for, o facto é que no atual contexto o Atlântico e o Médio Oriente perderam importância no quadro geopolítico das prioridades dos Estados Unidos. Num artigo publicado há cerca de um mês, Javier Solana, ex-secretário-geral da NATO, salientava as grandes alterações geopolíticas que resultarão do enorme aumento da capacidade energética que os Estados Unidos estão a conhecer graças à exploração das suas gigantescas reservas de hidrocarbonetos não convencionais. Assim, em 2020, os Estados Unidos passarão a ser os maiores produtores mundiais de petróleo e de gás. Dentro de apenas 10 anos, os Estados Unidos deixarão praticamente de importar petróleo do Médio Oriente. Pelo contrário, a China importará dessas zonas cerca de 3/4 das suas necessidades energéticas. Face a estes dados, não pode deixar-se de concluir que o fim da dependência energética dos Estados Unidos em relação ao Médio Oriente desvalorizará, do ponto de vista geopolítico, esta zona para os americanos. O mesmo sucederá com as plataformas de projeção de forças militares histórica e funcionalmente associadas a este teatro de operações. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, não vou prolongar por mais tempo a análise do quadro económico e geopolítico que serve de contexto à atual redução do dispositivo militar norte-americano. Uma análise mais aprofundada desta questão não cabe nos objetivos do presente debate. No entanto, considero fundamental que Portugal e os Açores realizem um estudo exaustivo da evolução da revolução geopolítica em curso, de forma a preparar a nossa posição negocial a médio prazo na questão da Base das Lajes. De facto, as razões apontadas pelos americanos para justificar a diminuição do seu dispositivo militar não parecem reversíveis se levarmos em linha de conta apenas os argumentos americanos. O envolvimento dos Estados Unidos numa escalada militar com a China no Sudoeste Asiático aumentará a necessidade de diminuir de forma progressiva o dispositivo militar norte-americano no Atlântico e no Médio Oriente, assim como a sua autonomia energética em relação ao Médio Oriente tornará, teoricamente, menos necessárias bases de projeção de forças militares como a Base das Lajes. Neste contexto, o futuro da Base das Lajes apresenta-se sombrio e decadente. A presença militar norte-americana tornar-se-á cada vez mais residual e as contrapartidas açorianas, nomeadamente o contingente laboral, cada vez menos substanciais. Num processo deste tipo, a Base das Lajes transformar-se-á a prazo numa espécie de Guantánamo, ou seja, num território permanentemente administrado por uma potência estrangeira, sem que daqui resulte nenhuma vantagem razoável para a região e para o país. Este futuro não nos interessa e julgo que o Governo Regional deve deixar muito clara esta posição. Importa, assim, clarificar e preparar o futuro das Lajes. Não nos interessa o futuro sem futuro. Na negociação a curto prazo em que a região está envolvida, quero deixar expresso o apoio político do PPM ao trabalho que está a ser desenvolvido pelo Governo Regional, em especial pelo Presidente do Governo Regional. Considero muito positivo o envolvimento pessoal e direto do Presidente do Governo neste processo. É um ato que convém realçar, na medida em que as circunstâncias, é justo reconhecê-lo, não são demasiado otimistas. Valorizo o esforço de coordenação que o Presidente do Governo Regional tem desenvolvido em relação ao Governo da República. A colaboração leal, embora exigente, com o Governo da República é imprescindível para potenciar a posição açoriana nesta matéria, dadas as limitações óbvias que a Constituição da República estabelece no âmbito da nossa atuação nesta área. Levar o Estado a assumir a nossa posição é a melhor forma de potenciar a nossa posição e a defesa dos nossos interesses. Valorizo também o esforço para envolver a nossa diáspora nos Estados Unidos, na defesa dos interesses dos Açores. Na política norte-americana, a influência dos grupos étnicos, económicos e religiosos pode ser determinante no âmbito da tomada de decisão de qualquer administração. O êxito da nossa comunidade nos Estados Unidos, inclusivamente no meio político, permite-nos ter cada vez maior capacidade para influenciar a política externa deste país em relação aos interesses dos Açores. Valorizo o esforço para manter informada a oposição política açoriana, os restantes agentes institucionais e os representantes dos trabalhadores afetados. Finalmente, valorizo e estou de acordo com a adoção de uma estratégia de negociação centrada na defesa dos direitos do nosso contingente laboral e da criação de mecanismos alternativos de compensação à economia dos Açores, em particular da Ilha Terceira. Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, nas relações internacionais entre Estados a gratidão não pode deixar de estar presente. Dissemos
presente na Segunda Guerra Mundial e nos piores momentos da Guerra Fria. Dissemos presente nos piores momentos do envolvimento militar norte-americano no Médio Oriente. Não falhámos e não desertámos nos piores momentos do isolamento internacional dos Estados Unidos e de maior contestação à presença militar americana na Europa. É assim pouco compreensível que os Estados Unidos decidam implementar uma medida com este alcance no exato momento em que os Açores e o país estão enfrentando uma das piores crises económicas dos últimos 40 anos. Tem de se transmitir aos americanos as consequências exatas da redução da presença militar americana neste contexto e a absoluta inconveniência deste processo neste momento. Ganhar tempo é algo fulcral nas presentes circunstâncias. No âmbito da atual conjuntura, considero, portanto, que estamos a fazer o que devemos e o que está ao nosso alcance. Importa, no entanto, assegurar a nossa posição a médio prazo e encontrar alternativas para a utilização da base das lajes num contexto que venha a estar marcado pela progressiva diminuição das contrapartidas norte-americanas. A presença americana não pode, pura e simplesmente, ser aceite sem contrapartidas adequadas. Continuo convencido que a base das lajes continua a ser uma posição de primeira linha do ponto de vista geopolítico. O equilíbrio do poder mundial está a mudar com enorme rapidez. Dentro de 20 anos, algumas das potências emergentes terão ultrapassado de forma definitiva as velhas potências ocidentais. Nesse novo quadro geopolítico, os Açores continuarão a ser o que sempre foram, uma posição decisiva no triângulo estratégico entre a Europa, a África e a América. Em nenhuma circunstância, os Estados Unidos podem perder uma posição estratégica desta magnitude. Não podem perdê-la enquanto limite exterior da sua segurança, mas fundamentalmente não podem correr o risco que se instale nos Açores numa outra potência. É por tudo isto que considero que continuamos a ter, na questão da base das lajes, um poder negocial bastante significativo. Não o devemos subestimar. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, feitas todas estas considerações, cabe-me solicitar ao Governo Regional que descreva com exatidão o conjunto das ações levadas a cabo pelo Governo Regional no quadro da anunciada redução da presença militar norte-americana, do decréscimo das valências logísticas e da diminuição do contingente laboral açoriano na base das lajes. Disse.